E aí, tudo bem com vocês? Eu sou Miguel Alves. Então nesse vídeo vamos conversar um pouco, né, sobre este assunto. Os protestantes anulando as escrituras por ser católica. Isso mesmo. Vamos falar desse tema, né, nesse vídeo. Você vê, né, alguns protestantes anulando as escrituras simplesmente por ser católica. Olha, isso não é uma invenção minha, não, hein? Já tenho observado aqui há algum tempo esse tipo de comentários. Você que acompanha aqui o canal, você sabe que de vez em quando surge um comentário, né, nesse sentido. Ah, isso aí favorece a fé católica. Então, não serve, né? Não serve. E ontem, num vídeo, um camarada apareceu falando dos livros deuterocanônicos. Simplesmente ele disse: olha, esses livros aí apoiam, né, a tese da Igreja de Roma, apoia a tese católica. Simplesmente disse tchau, entendeu? Simplesmente, isso aí é católico, tchau. Então você vê que há um anticatolicismo, e os irmãos separados, os protestantes, não querem perceber isso. Que o inimigo, a primeira coisa que ele fez para tirar alguém da igreja é sujar o nome da igreja, com a visão errada dele, né? Então depois que você difama uma pessoa, por exemplo, você faz tudo para difamar uma pessoa, para separar as outras pessoas dela. E com a igreja é desse jeito. O protestantismo cresceu, eu tenho falado aqui, dessa maneira, né? Tirou pessoas da igreja não porque contou uma verdade, mas sim porque contou várias mentiras, como essas, né, que a gente vê no comentário. Esses livros de deuterocanônicos, não, isso aí foi uma invenção da igreja católica. Quando você vai estudar, você vê que não foi uma invenção da igreja católica. São os livros que os santos apóstolos usavam, né? São os livros que quem escreveu o Novo Testamento usou, né? Então veja. Aí eles vão descobrindo que a Bíblia é católica e vão rejeitando livros, partes dela, e por incrível que pareça, rejeitando também parábolas de Cristo. Eu gravei um vídeo essa semana utilizando a parábola do rico, né, e do pobre Lázaro, onde fala, né, com toda clareza que houve uma intercessão, né, uma intercessão do rico lá no lugar dos tormentos. Ele pediu em favor de seus irmãos vivos. O texto é claro, ele pediu em favor de seus irmãos vivos. Como fez, se atendeu, se fez isso, se fez aquilo, a gente já falou nesse outro vídeo. O foco do vídeo é que houve uma intercessão, né? Houve uma intercessão de alguém que está lá no além. E isso supõe com toda clareza que se alguém, um pecador, no lugar do tormento, pôde, né, interceder pelos seus irmãos, pôde pedir em favor dos seus irmãos, quanto mais um santo que está junto de Deus não pode interceder pelos seus, né? Foi isso a minha interpretação do texto. Aí simplesmente vem, né, a zombaria. Vem a zombaria. Mas esse texto aí sim está nas Sagradas Escrituras. Isso aí está nas Sagradas Escrituras. Mas é uma parábola. Entende? É uma parábola. Não é nada de concreto. Não é concreto. É uma parábola. Veja, anula a parábola de Cristo. De Cristo, né? O camarada sabe que está nas Sagradas Escrituras, sabe que foi a palavra de Cristo, mas por ser católico, né, pelo texto ser extremamente católico, na visão católica, isso aí não serve. E ainda ri da palavra de Cristo, né? E ainda ri de você que mostrou uma palavra de Cristo.
Olha só, isso é ou não é anular as escrituras? Ah, é uma parábola. Aí, meu amigo, ele anulou todas as parábolas de Cristo, porque Cristo falou muito em parábolas. E tem um texto que diz lá em Mateus 13, confira aí, Mateus 13, 34 e 35, o texto diz que nada Cristo falava sem usar de parábolas, né? Abrirei a boca para falar em parábolas, para proclamar coisas escondidas desde o início do mundo, desde o começo do mundo. Então, peraí, se Cristo veio para falar em parábolas, para mostrar coisas escondidas, como é que eu vou dizer, não, as parábolas de Cristo não servem? Nessa hora, as parábolas de Cristo nessa hora não serviu. Veja, já que em Mateus 13, 34 e 35, está dizendo que Cristo não falava nada sem usar de parábolas, então o camarada anulou a fala de Cristo, né? Anulou o evangelho, né? Sem querer, querendo, né? Como se diz, né? Sem querer, querendo, anulou, simplesmente anulou os evangelhos. Meus irmãos, há poucos dias, eu até gravei isso aqui, veio um comentário aqui do irmão protestante sobre Mateus 16. Ele colocou que Mateus 16 parece, né? Parece apoiar a fé católica. Segundo ele, só parece, né? Mas se você olhar de perto, se você estudar, ou seja, né, se você fizer uma teologia anticatólica, ali não é católico, não é católico não, só parece. É Mateus 16, onde Jesus Cristo funda a igreja, dá a chave para ligar e desligar. Não, aquilo ali só parece católico. Se olhar de longe, entende? Veja só, uma teologia anticatólica, né? Quer dizer, uma teologia para negar aquilo que é claro. O texto é católico, né? Não parece, é católico. Aí esse outro disse que as parábolas de Cristo não é concreto, né? Não é nada de concreto. Não é nada de concreto, né? Não, o texto está na Bíblia, sim, houve lá uma intercessão, né? Alguém lá do além, né, intercedeu pelos seus irmãos. Confira lá, Lucas 16, versículo 27 e 28. Veja a intercessão direta daquele falecido, né, do rico, intercedendo, pedindo pelos seus irmãos vivos. É uma intercessão direta. Mas foi numa parábola. Meus irmãos, aí eu pergunto para você. Então Jesus estava ali sem o que fazer. De repente sentou ali com os apóstolos e disse: eu vou contar aqui uma parábola que não vai ensinar nada, que não vai trazer nada de concreto. Está entendendo, meus irmãos? É mais ou menos isso que o protestante pensa. Então, quer dizer que Cristo estava ali mais ou menos sem fazer nada, resolveu contar uma parábola para 2000 anos depois a pessoa desfazer da fala de Cristo. Então quer dizer que não pode usar a parábola. Os católicos não podem usar as parábolas de Cristo. Agora eu fico pensando, meus irmãos, se em alguma parábola de Cristo, tivesse um versículo que apoiasse o protestantismo. Já pensou? Se em alguma parábola de Cristo tivesse um versículo que apoiasse cada um fundar a própria igreja, se tornar bispos e bispas por conta própria, igrejas independentes, sem estar em comunhão com Cristo. Eu fico pensando se tivesse uma parábola nesse sentido, que apoiasse o protestantismo. Você acha que eles iam usar? Você acha que eles iam usar? Né? Então quer dizer, Mateus 16, eles reclamam porque está sendo muito repetido. Você está repetindo isso aqui demais, só tem esse versículo para mostrar. É como se dissesse: não, isso aí não serve, né? Isso aí a gente rejeita porque está repetido, né? Só fala em Mateus 16. O católico só fala isso. Então quer dizer que, então, se tivesse o Mateus 16 do lado deles, você acha que eles iam usar? Né? Aí quando você usa a parábola, ele diz: não, peraí, isso aí é uma parábola. Não, isso aí é uma parábola. Meu amigo,
nada lhes falava, diz o texto, nada lhes falava sem usar de parábola. Abrirei a boca para falar em parábolas e proclamar coisas escondidas desde o começo do mundo. Então veja, as parábolas de Cristo eram para quê? Para mostrar o céu, para mostrar o reino dos céus, para mostrar as realidades escondidas. Mostrar as realidades escondidas por meio de parábolas. Então, se eu rejeito as parábolas, aí eu vou estar rejeitando a palavra de Cristo diretamente, rejeitando, desfazendo do Santo Evangelho. E para finalizar nosso vídeo, meu irmão, aí tem a questão dos livros, né, deuterocanônicos, que eu citei também. Que a pessoa disse assim, olha, se é esses livros apócrifos, eu não vou nem ver o vídeo. Tchau, entendeu? Tchau. Quer dizer que, e ainda disse, ó, isso aí é para apoiar, os católicos. Quer dizer, quem está ouvindo a conversa de longe entre católico e protestante só não percebe se for extremamente cego. Mas veja, eles rejeitam Mateus 16, rejeitam as parábolas de Cristo, rejeitam os 7 livros que a Igreja Católica tem na nossa Bíblia. Por quê? Segundo eles, a gente vê aqui testemunho disso. Eu mostrei aqui os comentários, alguns comentários. Nesse vídeo eu vou tentar mostrar aqui pelo menos 1 ou 2. Mas vocês sabem que acompanha o canal aqui, que eu não estou inventando nada. O protestante disse, com todas as letras, que aqueles livros apoiavam a fé católica. Então, tchau. Né? Então quer dizer que ele rejeita, a gente vê claramente ele rejeita, porque apoia a fé católica. Então, todos os textos bíblicos que se apoiam a fé católica, eles vão rejeitando. Só que a gente diz, a Bíblia inteira é católica. Não são só esses versículos que a gente usa. Porque é de Gênesis a Apocalipse. É de Gênesis a Apocalipse. O livro é católico. Entende? Não existe nada, um versículo sequer que apoie o protestantismo. Isso eu posso lhe garantir. De Gênesis a Apocalipse não existe nada que apoie esse amontoado de igreja, de seitas, o protestantismo. Não existe nada. Então, quer dizer que é isso que deixa eles agoniados, né? Para se segurar no erro, eles anulam as Sagradas Escrituras. Ah, esses livros aí, ó, esses livros aí é para segurar as teses de Roma. Foi por isso que Lutero rejeitou esses livros com tanta facilidade, porque eram livros extremamente católicos. A Bíblia já é católica e tem mais livros que são mais católicos ainda, entende? Então foi por isso que Lutero rejeitou, e por isso que os protestantes rejeitam, para facilitar um pouco na sua tese. Só que não faz, para mim não facilita em nada, porque eles não têm um versículo a favor deles, um versículo sequer apoiando o protestantismo, entende, meus irmãos? Então aí eles vêm com isso, né? Eles vêm com isso. Mateus 16 está sendo repetido. Os livros deuterocanônicos não servem porque são apócrifos. Aí vem alguém e diz, com todas as letras, né? Como se dissesse, não é porque é apócrifos, é porque apoia a fé católica, entende? Então veja, são livros que apoiam a fé católica. Aí ele inventa isso, que é apócrifo. São os livros que os santos apóstolos utilizavam. Aí eles dizem, não, isso aí é apócrifo, porque apoia a fé católica. Então, meus irmãos, é isso aí que eu quis mostrar para vocês nesse vídeo. Só para vocês verem o quanto os protestantes estão anulando as Sagradas Escrituras para permanecer no erro, para não admitir uma verdade, né? Para não admitir uma verdade, eu fico ali me segurando no erro. Beleza, meus irmãos? Então é isso aí que eu quis compartilhar com vocês. Se você não é inscrito nesse canal ainda, né, se inscreva, compartilhe aí com os seus amigos. Muito obrigado e fiquem com Deus.